Você não faz as coisas de forma aleatória. Tudo que a gente faz gera algum tipo de padronização. O cérebro está o tempo inteiro tentando padronizar as coisas. Para quê? Eu comecei a perceber que eu até tinha muito resultado, eu cresci muito rápido, né? Então, com menos de 29 anos, eu estava já respondendo para o CEO de uma empresa de 3 bilhões de faturamento. Eu fiz um crescimento que eu hoje olho para trás e super me orgulho, mas eu colocava muita intensidade, muita energia. Eu tirava a energia das outras áreas da vida para crescer profissionalmente. Então, eu estava magrinho, eu não conseguia, sabe, ter tempo com a minha namorada, agora esposa. Eu estava sempre, tirando de outras áreas para direcionar para lá. E aí eu via que outras pessoas não precisavam fazer isso, elas faziam de um jeito muito mais leve, muito mais natural, era uma dinâmica que você olhava, era fluido, e eu lá me esforçando igual um louco. Você vê o Usain Bolt, por exemplo, correndo, o cara corre com o pé nas costas, olhando para o lado, né, se divertindo na dinâmica. Então, as pessoas de alta performance mesmo, elas têm o que hoje é o meu mantra, que é elas treinaram até tornar o desconfortável confortável. Então elas fazem o que para o outro é desconfortável, mas elas treinaram, ensinaram o cérebro a fazer com que aquilo fique natural, confortável. E eu não estava nisso. Eu olhava para o lado e eu via pessoas fazendo isso. Então eu padronizei. O cérebro ele é uma máquina de repetição de padrões, né? Então o cérebro vai padronizando. Padroniza coisa boa e coisa ruim. Preguiça, procrastinação, você intensifica isso também. Mas aí eu comecei a ver que eu estava padronizando as coisas que eu não queria. Então eu padronizei o quê? Estresse. As pessoas chegavam para falar comigo no trabalho, eu já reagia, né, de forma estressada, me fazia mal. E eu gosto muito de uma frase que é diferente, eu adapto a frase, que a frase é de Shakespeare, ele diz: raiva é o veneno que nós tomamos para matar o outro, né? Para mim, eu adapto isso para estresse. O estresse é o veneno que nós tomamos querendo mudar a realidade, mudar o mundo, né? Então faz mal pra caramba o estresse. Então eu tinha padronizado isso, padronizei chegar em casa e ficar largado, morrendo no sofá, enfim. E eu olhei para isso e falei, cara, não é essa padronização me tornou uma pessoa de alta performance naquilo que eu não queria ser. É o famoso bem-sucedido na coisa errada. Aí eu me via nisso e via pessoas que conseguiam ser leves na coisa certa. E aí o que é o certo é para cada um, né? Não tem isso é o certo universalmente. Mas o que eu queria como certo, eu não conseguia fazer com leveza. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Aí foi a jornada que eu entrei para falar, cara, é no cérebro isso. Né? Naturalmente o hábito se forma no cérebro, os padrões se formam no cérebro. Quando você conhece os padrões cerebrais de um indivíduo, você sabe exatamente, é quase que eu consigo, né, prever o futuro, eu sei o que vai acontecer com ele. É muito mais forte do que o desejo dele. Eu desejo ser sarado. Poxa, você deseja o que você quiser. Mas o desejo, comparado aos padrões cerebrais, ele tem um peso muito inferior. E eu sempre digo isso, a gente não ascende para o patamar dos nossos desejos. Na verdade, a gente despenca para o patamar dos nossos padrões. Então é meio que essa dinâmica. Se você quer chegar num resultado, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar é ter clareza de quais são os padrões que levam ao resultado. Porque a gente pensa só no resultado final. Esse já é o primeiro ponto, né? A gente fala, poxa, eu quero ser, crescer profissionalmente, eu quero ficar rico, eu quero um corpo legal, aquelas metas de final de ano padrão, né, que todo mundo tem, crescer profissionalmente. Entendo, mas isso é muito abstrato. O cérebro não tem noção do que é crescer profissionalmente. E muitas vezes nem a pessoa. E é louco porque a gente tem um apego muito maior às coisas negativas. Então o cérebro ele é assim, né? A gente sabe muito na ponta da língua o que a gente não quer. Então eu não quero esse chefe, eu não quero mais pegar o trânsito, eu não quero isso. A gente sabe direto, fala, pô, o que você não quer? E a pessoa começa, né, a fazer uma verborragia gigantesca. Tá bom, agora, como é que você gostaria que fosse? Peraí, agora eu preciso pensar. Né? Então a pessoa sabe aonde ela quer chegar de um jeito que é confuso para o cérebro, que o cérebro não entende, crescer profissionalmente, mas que raio que é isso? Né? Especialmente, né, do ponto de vista evolutivo, nosso cérebro não entende esse tipo de dinâmica. E aí ela não consegue decompor de um jeito que fique claro para o cérebro. Então ela não consegue nem olhar no dia a dia dela se ela está aderente ao que ela quer ou não. Porque ela fala, eu quero crescer profissionalmente, mas eu deixo o meu cérebro solto, porque ele não tem direcionamento, então ele fica solto. E o que o cérebro solto faz? Recompensa imediata sempre. Sempre vai ser mais gostoso no Netflix do que uma academia, sempre vai ser mais gostoso ir mais cedo embora do que ficar lá e fazer alguma coisa no trabalho. Então o cérebro, ele vive o mundo do desejo, né? Ele se encanta pelo desejo, a gente se motiva. Poxa, fiquei absolutamente motivado com o desejo, porque a motivação ela é isso, é uma antecipação de um prazer futuro, né? O cérebro sente, a dopamina libera, aí você fala, uou e tal. Esse desejo tá ali, só que ele não necessariamente tem clareza de para onde ir. Então você pega, sei lá, um sabonete faz pressão, para onde ele vai? Para qualquer lado, né? Mas ele não sabe, você gera uma força, mas não tem esse direcionamento. Então esse é o primeiro ponto. E o cérebro ele é isso, assim, ele se encanta muito fácil com as coisas, né?
Você vê um corpo legal, você fala, agora eu vou me inscrever na academia. E o cara vai lá e se inscreve na academia e paga a academia, mas não vai. Então o cérebro, ele se instiga demais com as coisas, que é bom, né? Que é bom, desde que a gente consiga criar a sequência do que vem logo depois desse primeiro impulso. E que é bom esse impulso, mas realmente a sequência, os padrões, a gente tem que ter a lógica que vem depois do impulso. Porque o impulso é muito fácil, até uma vaca tem isso, né? Veja a comida, ela vai lá e quer comer, enfim. Esse impulso é o lado animal, mas a gente é de se esperar que a gente vá um pouco além de uma vaca, né? A gente tem um lado um pouco mais racional. E essa estruturação lógica de o que de fato o cérebro precisa, como criar prazer no processo para tornar aderente, né, o nosso cérebro ao processo, isso é uma coisa que a gente nunca aprendeu na real. E a gente acaba ficando meio que solto no mundo por conta disso. Um grande ponto que de fato está sob nosso controle é meio que entrar nesse jogo com o cérebro. Eu entendi que eu tenho esse impulso aqui, eu quero fazer isso. Mas peraí, tem um outro lado meu aqui, que é o lado racional, que diz que eu não deveria fazer. Se sempre a gente cede pro impulso, a gente está, querendo ou não, treinando o nosso cérebro. Cada coisa que você faz, o cérebro é plástico, né? Quanto mais você repete algo, mais o cérebro aprende aquilo. Então ele aprende a ficar mais procrastinador, ele aprende a ficar mais preguiçoso, ele aprende tudo. Então se você sempre vai para essa dinâmica de recompensa de curto prazo, automaticamente você fica bom nisso. E o lado racional fica não tão bom. Então esse, eu diria que é o grande estopim, é você conseguir dimensionar que existe uma variável que só a nossa espécie consegue dimensionar, chamada tempo. A gente, enquanto espécie, a gente tem essa faculdade mental de conseguir conceber tempo. Só que a gente não usa essa variável a nosso favor. Então é assim, eu posso tomar uma decisão de fazer agora e eu vou ter X de benefício, mas não fazer pode me dar outro benefício. Aprender inglês dói, mas não aprender também dói. Qual é a dor que você escolhe? E esse é o grande ponto que para te responder a pergunta. Ir na academia dói, mas não ir na academia também dói. Então, em saber enfrentar a dor, né, a dinâmica de, cara, eu sei que ir na academia dói, mas é essa a dor que eu quero, porque a de longo prazo eu não quero ter, a de não ir, de ficar sobrepeso, com, sei lá, um problema de saúde. Então, basicamente, é essa dinâmica, é essa autorregulação que a gente precisa aprender a desenvolver, porque não se desenvolve sozinho. Sozinho você vai ficando cada vez mais instintivo, né? Você vai fortalecendo seu instinto. A pessoa, ela foi muito boa para criar um padrão. Ela é boa em criar padrões, ela só criou o padrão errado, né? É basicamente fazer a mesma dinâmica com um novo padrão, o padrão que de fato ela quer. Então ela alocou prazer na coisa errada. Ela precisa porque a gente tem todo o nosso cérebro, ele pode sentir prazer em múltiplas coisas, a gente de fato pode recondicionar. Então você vê que tem gente que tem prazer em ir na academia, tem gente que tem prazer em comer salada, tem gente que tem prazer em ver Netflix, tem gente que tem prazer em comer brigadeiro, enfim, o prazer, o nosso paladar, ele é maleável, né? Inclusive, um bom jeito as pessoas pensam, mas como assim? O paladar não consegue mudar. Para entender como o cérebro funciona, é entender que você não faz as coisas de forma aleatória, tudo que a gente faz gera algum tipo de padronização. O cérebro está o tempo inteiro tentando padronizar as coisas. Para quê? Economizar energia, para tornar mais simples, mais fluido as coisas, né? Então a gente tem uma frase que eu gosto de Isaiah Berlin. Ele fala que entender é perceber padrões. E a gente padroniza tudo. O cérebro fica tentando entender o ambiente. Quando ele entende, ele se acalma. Enquanto ele não entende, ele fica tentando padronizar. É assim que a gente cria um novo hábito. Enfim, é a dinâmica do nosso cérebro. Então, ele vai ficar tentando padronizar. Entender como o nosso cérebro faz isso é a primeira etapa. A gente começa ensinando quais são as áreas cerebrais importantes nessa dinâmica de padronização. Uma vez que a gente entende o cérebro, a gente começa a perceber que tudo que a gente faz tem algum tipo de consequência de curto e longo prazo, que é a pior, porque ela é cumulativa. O cérebro ele vai formando novas conexões conforme a gente estimula, e quanto mais a gente estimula do ponto de vista de estou animado, estou colocando energia, estou colocando constância nisso, mais rápido e mais forte essa nova teia é formada dentro do nosso cérebro. Então a gente vai criando esses novos padrões. Entender é a primeira dinâmica. Depois disso, aí fica muito mais fácil, porque aí você já começa a ver, estou fazendo coisa errada, você já começa a direcionar as suas atividades para incentivar a coisa certa dentro do cérebro, né? Então é reforçar as atividades que realmente gerem o padrão que de fato você quer. Essa é a primeira parte. Depois a gente tem que fazer um processo eu chamo isso de recondicionar o mecanismo de recompensa do cérebro. A gente tem um mecanismo no nosso cérebro que é um mecanismo de recompensa super complexo, mas é a parte mais fascinante, inclusive é a parte essencial para formar hábito, atitudes, nossos comportamentos. Tudo isso é muito como resposta, você meio que padroniza. Porque existe uma teoria chamada teoria behaviorista, que quando você
faz algo e você de alguma maneira sente um prazer por conta daquilo, né, ou algum tipo de benefício, o cérebro vai querer repetir aquilo. Então, repetir e alocar prazer na coisa certa vai fazer com que você comece a ensinar o seu cérebro que é aquilo a ser repetido. Então, trazer prazer para o prazer do processo certo, pensar na academia não como a dor de curto prazo, e sim olhar para o longo prazo. Um exemplo que fica mais claro, quando você coloca um brigadeiro na boca ou uma cerveja e fala, nossa, é o melhor momento do dia, você está ativando seu cérebro num nível muito intenso. É muita ativação, né? Você está curtindo, entrando numa vibe, o cérebro é absolutamente explosão lá dentro nesse momento. Então você está ativando muito o cérebro. É um reforço. Esse reforço é o que você quer? Não sei. Se você quer criar esse padrão, tá tudo certo. Se você não quer, tá errado, né? Mas não sou eu que estou dizendo, é a própria pessoa que tem que avaliar, faz sentido o padrão que eu quero? Então, é basicamente entender como recompensar o cérebro de acordo com as atividades certas. E aí a gente começa a não só entender, mas a incentivar as atividades certas, porque foi o que a gente fez a vida inteira, inconscientemente. Agora a gente faz conscientemente. E aí automaticamente você começa a reverter uma série de padrões que você fala, cara, não faz sentido isso. Não faz mais sentido, e você começa a naturalmente não mais querer fazer. E essa que é a parte que eu acho que é mais fascinante.